Bom, as crianças são como um radar perfeitamente sintonizado com os adultos. Elas leem microexpressões faciais, elas percebem a tensão, elas percebem o medo nos adultos. São muito sensíveis ao tom de voz, ao olhar de desconfiança, de desaprovação. Elas percebem as reações corporais dos adultos diante de um problema, diante de uma ameaça. E as crianças são muito sensíveis também à maneira como os adultos demonstram que as valorizam. Então, o descaso e a negligência são profundamente sentidos pelas crianças. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre um espelhamento que acontece entre os filhos e os pais. Mas o que seria esse espelhamento, né? Bom, o espelhamento não é só a criança imitando os pais, o que, por sinal, é algo muito comum no aprendizado das crianças, elas imitam os adultos, né? Mas é uma coisa muito mais profunda, porque é uma busca da criança de entender a si mesma, o seu mundo, a sua personalidade, a sua identidade, com a ajuda do olhar dos pais. Ela vai buscar esse entendimento de si mesma no olhar dos pais. Então vamos pensar que se esse olhar do pai ou da mãe for um olhar limpo, a criança ela vai ter uma sensação de segurança ao longo do seu desenvolvimento. Mas se o olhar desses pais em direção da criança for um olhar distorcido por suas próprias questões, suas próprias dores, suas próprias cargas e suas frustrações, aí então a criança pode ter um tipo de aprendizado que pode deixar ela confusa, porque ela pode crescer tentando decifrar um reflexo que não é dela. Agora, é importante entender que o espelho perfeito não existe. O nosso olhar para as outras pessoas sempre vai ser um pouco deformado, porque essa nossa lente, né, do nosso próprio olhar, carrega as nossas experiências, os nossos traumas, a nossa cultura, coisas que são tão específicas das nossas vivências, né? Então, um espelhamento 100% fiel na criação de uma criança não é algo possível. Mas o papel dos pais não é tentar ser perfeitos, mas estarem conscientes das suas distorções. Que o olhar deles pode carregar essas distorções. Então, um exemplo simples, bem simples, seria a irritação do pai ou da mãe, né? Pensar nessa irritação, essa irritação é realmente pelo que meu filho fez, né? Ou é alguma coisa pessoal, é um problema pessoal, né? Essa irritação tá vindo, na verdade, de outra fonte, né? Por outro motivo que não é exatamente a criança, né? Então fazer essa distinção, perceber isso, já é uma forma de limpar a nossa lente, né, de não ficar colocando sobre os filhos coisas que não pertencem a eles, né, nas nossas reações, na nossa maneira de agir e na nossa maneira de lidar com eles. Agora, é preciso saber também de uma verdade bastante difícil de lidar, que é o fato de que muitos pais nunca serão capazes de enxergar seus filhos como eles realmente são, enxergar a verdadeira pessoa dos seus filhos. E isso porque alguns pais carregam uma blindagem emocional. E isso pode ser em razão de uma personalidade narcisista, talvez, que esse pai tenha, ou traumas que ele carrega, ou qualquer outro quadro emocional que faz com que esse pai enxergue esse filho ou essa filha de uma forma muito distorcida, às vezes como uma extensão dele próprio, né? Alguém que existe para servir a ele, às vezes como um rival ou como um fardo, tudo menos como um indivíduo único que tem a sua própria personalidade, identidade, que merece ser feliz, que merece ser respeitado. Para esses pais, lidar com a diferença, com a diferenciação, meu filho é diferente de mim, vai mostrando suas próprias opiniões, seu jeito de ser, né? Essas diferenças são vistas como ameaça, são vistas como uma traição, e esse pai então não reage bem ao fortalecimento da identidade do filho. Então, o maior desafio para o filho de um pai ou de uma mãe que não consegue enxergar ele como ele realmente que não consegue ver a verdade desse filho, né?
vai ser justamente se curar. Esse que vai ser o maior desafio, né? Se curar de lidar com esse espelhamento sempre tão distorcido de si mesmo ao longo do seu crescimento. E conseguir se diferenciar mesmo, enquanto pessoa, né? Porque essa criança vai crescer tentando consertar algo nela, alcançar um reconhecimento, uma aprovação que nunca vai vir, porque essa imagem errada que estão vendo nela não é quem ela é, né? É uma distorção, um olhar distorcido do pai ou da mãe, ou pior ainda, às vezes um olhar distorcido dos dois em relação a esse filho. A cegueira desse pai e dessa mãe não é culpa do filho, né? Não é algo que ele vá conseguir resolver, é uma limitação dos pais. E nesse caso, aceitar o luto de nunca ter sido visto por quem deveria ter sido um porto seguro vai ser justamente o processo de cura, né? Passar por esse luto. Quando os pais não são capazes de enxergar esse filho ou essa filha por causa dessa maneira de ver tão distorcida, né? Eles acabam falhando em algo que é extremamente importante, que é validar a realidade dessa criança. Então, nesse caso, esses pais se tornam uma testemunha nula da existência dessa criança. Porque testemunhar alguém envolve ver a totalidade real dessa pessoa, não as minhas fantasias e os meus próprios problemas refletidos nela, né? A sensação para esse filho é de gritar em uma sala vazia. Não há um retorno. Isso então vai gerar possivelmente um profundo sentimento de invisibilidade e de desamparo. Se esse filho ficar numa expectativa de que esse pai ou essa mãe mude um dia, que ele passe a enxergá-lo de verdade, que ele entenda quem ele é, que preencha essas lacunas desse convívio, né? Então, se esse filho ficar nessa expectativa, esse abismo ele só vai ser cada vez mais difícil de lidar. Porque o filho não tem esse poder de curar as limitações emocionais do seu pai, qualquer que seja, ou da sua mãe, né? E carregar essa expectativa ao longo da vida vai ser cada vez mais frustrante, cada vez mais pesado para esse filho. Mas o destino desse filho ou dessa filha não está determinado por essa cegueira dos seus pais. É importante entender que a mente ela tem mecanismos de superação que vão ser fundamentais nesse caso. Então o filho ele pode buscar por testemunhas válidas ao longo da sua vida, que são pessoas que vão fazer esse papel de testemunhas reais da sua existência. Podem ser avós, podem ser professores, podem ser mentores, podem ser amigos, pode ser até um terapeuta. Pessoas que você perceba que oferecem um espelhamento limpo e saudável, que é justamente aquilo que faltou ao longo do seu crescimento inicial. Agora, é muito importante também que a pessoa ela consiga se perceber como autotestemunha. Então, ao longo do seu amadurecimento, talvez com a ajuda de terapia também, essa pessoa vá percebendo que ela é capaz de validar a si mesma. E aí, então, ela para de buscar no olhar dos pais a confirmação de quem ela é, porque é importante entender que mesmo depois que a gente é adulto, a gente ainda busca, muito provavelmente inconscientemente, essa confirmação. Então ela para de buscar por isso porque ela passa a habitar a sua própria verdade. E finalmente, essa pessoa ela pode romper com a transmissão desse espelhamento prejudicial. O filho que sobrevive a esse abismo, ele tem a oportunidade consciente de não repetir isso. Então, se ele tiver filhos no futuro, o fato de ter passado por essa dor, de não ter sido visto, de não ter sido reconhecido por quem ele é, pode se transformar justamente na sensibilidade de perceber melhor os próprios filhos, de perceber os filhos com clareza, de perceber esse indivíduo como um ser único, que tem a sua própria identidade e dar espaço para essa criança, para que ela cresça em autonomia e se desenvolva
da melhor forma possível.